Jornal da República e Última Hora. Estamos aqui direto da 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Estamos aqui com um dos palestrantes, Carlos Kelber, que falou sobre a questão das finanças, do acesso às finanças para o deficiente público, deficiente físico, e a importância de se levar o crédito a eles. Fala um pouco disso para a gente. Bom, existe no Brasil 3 fundos com incentivo fiscal para destinação de recursos do imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas para determinados focos: o do idoso, criança, adolescente e esporte. Inclusive, ontem eu tive uma conversa aqui com o Agnello Queiroz, que foi o relator do Fundo do Esporte, e que, usando o contexto agora da conferência, transformou o Brasil numa potência olímpica, paralímpica. E aqui na Câmara dos Deputados está tramitando o projeto de lei 244 de 2023, que congrega outros 3 PLs para criar o Fundo Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência. Só que os fundos anteriores que eu citei, eles têm algumas deficiências na execução. O recurso é destinado pela empresa, pela pessoa física, ele precisa de uma decisão do Conselho da Criança e Adolescente no município, por exemplo, ele precisa de uma decisão da Secretaria de Assistência Social e muitas vezes esse recurso fica, nos termos que o Ministério da Fazenda usa, empossado, ele acaba não chegando em quem precisa. Por causa da burocracia, né? Porque ele não tem uma regra de facilitação e nem de cronograma. Então a gente está ajudando aqui, colaborando com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e com o deputado relator, no sentido de dar uma cara um pouco diferente para esse fundo, fazendo dele um fundo especial. Fundo especial é uma regra orçamentária e financeira prevista no artigo 195 da Constituição Federal e nos artigos 71 a 74 da Lei 4.320, que é a Bíblia da contabilidade do setor público. E o fundo especial, ele não tem personalidade jurídica, mas tem CNPJ. Então ele permite manter a personalidade jurídica do ente público com uma conta bancária apartada. E no regramento de funcionamento desse fundo, a gente está prevendo estabelecer cronograma. Então, se o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência não tomar decisão em 6 meses, a decisão migra para o secretário. Se o secretário não tomar decisão em mais 6 meses, a decisão migra para o doador. Então, a empresa que aporta o recurso, ela não fica no limbo, que é um dos grandes problemas que a gente tem hoje, que ela destinou o recurso e não consegue prestar contas porque não foi aplicado e não chegou à prestação de contas. E quando a gente fala de empresa, a gente fala em risco de imagem, a gente fala num monte de situações que afetam a empresa e que não é positivo para o meio. E para dar assim, grandes números, a destinação de 1% do imposto de renda à pessoa jurídica em 2023 representaria 103 bilhões de reais de arrecadação. Foi menos de 800 milhões que foram destinados. E das pessoas físicas que podem doar para esses 3 fundos que existem hoje e virar mais esse quarto dentro do pacote, até 6% do imposto de renda devido para quem faz formulário completo. Só que aí quando você fala, mas a pessoa fez a declaração de imposto de renda, ela pagou no ano, sei lá, 10 mil de imposto de renda e agora quando ela apura, ela só deve 8, vai recuperar 2. Sobre os 8 que ela deve, ela pode destinar os 6%. E esse recurso representa aproximadamente 140 bilhões de reais por ano e no ano passado só foi destinado 1 bilhão e 200, menos de 1%. Então, tem um espaço muito grande para crescer e com o envolvimento do governo, da sociedade civil, do meio empresarial e das pessoas físicas, a gente pode fazer muito para quem precisa. Então, é sempre bom conversar com quem entende por isso. Buscar ferramentas para que haja a implementação desse fundo realmente na base. Esse dinheiro chegar realmente onde precisa chegar e incluir um fundo desse tipo resolveria, porque os prefeitos, os governantes seriam obrigados, praticamente, para ter acesso a esse fundo, fazer as políticas de acessibilidade para o deficiente, né? A destinação do recurso do fundo, ele é estabelecido, como todo fundo, ele tem que ter uma destinação específica. Mas pode ser desde acessibilidade numa calçada,
até um centro-dia, que é uma das unidades de atendimento a pessoas com deficiência prevista no Viver Sem Limites, que atende as pessoas durante o dia para liberar a família, que fica cuidando daquela pessoa que não consegue se colocar no mercado de trabalho, por exemplo. Ela vai para esse centro-dia e a família fica disponível para trabalhar. E em paralelo a isso, a gente está implementando mais uma coisa, que tem um instituto que fica em Juiz de Fora, Minas Gerais, que tem um projeto, um negócio chamado União Solidária, onde, numa parceria com as empresas, com o Ministério do Trabalho, as empresas que não cumprem a cota, ou as empresas que serão multadas por não atingir a cota ou por não ter acessibilidade para os trabalhadores com deficiência, como determina a lei, ela busca essa união solidária, onde ela aporta um recurso numa instituição do terceiro setor e essa instituição executa a política. Aí quando a gente volta para a empresa, nós temos mais uma questão. Muitas empresas reclamam que não tem pessoas com deficiência em quantidade suficiente com as qualificações necessárias para trabalhar na empresa. Então, a União Solidária qualifica as pessoas e mantém aquela vaga coberta com a qualificação exigida. Entendi. Ampliar as políticas que já dão certo nesse instituto para o Brasil todo. Exatamente. Essa é a ideia. E com esse método financeiro, com essa mobilização financeira que o Fundo Nacional da Pessoa com Deficiência vai permitir, traz recursos destinados especificamente, que é uma das grandes questões que a gente tem no Brasil. Nunca tem dinheiro para fazer tudo, embora tenha obrigação constitucional das políticas de atendimento às pessoas com deficiência. A gente sabe que é muito limitado o que o governo consegue fazer sozinho. O envolvimento da sociedade civil e das empresas é importante. Inclusive, Ralph, é um negócio interessante que 2 herdeiros estão trazendo aquele pledge 1%, que é um movimento feito nos Estados Unidos, para que as grandes corporações, as empresas, doem 1% do lucro líquido. Não é obrigação, é desejo adicional. E um herdeiro da Droga Raia, um herdeiro do Grupo MOL, juntaram e estão trazendo essa política para cá. Essas 2 corporações já fazem isso, e para espalhar isso pelo Brasil e ter esse 1% do lucro líquido das empresas adicionalmente para destinar para a causa das pessoas com deficiência. O Kelber, existe uma vontade da Câmara, do Senado, de dar prosseguimento na aprovação desse fundo? Nós tivemos aqui com o Hérito Prado, aqui, que é presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Existe esse caminho político para se criar isso o mais rápido possível, ou ainda tem que se construir isso? Existe a vontade política do Legislativo. O deputado, que é o relator, já fez os movimentos necessários. A gente já teve, inclusive, acompanhando o Ministério e o deputado no governo, no Ministério da Fazenda, no Ministério da Gestão, do Planejamento, para poder fazer a defesa desse método e desse processo no governo, para ter o apoio do governo. E aqui na conferência, o deputado cobrou, já que o presidente Lula estava aqui no encerramento, ele cobrou o envolvimento direto do presidente da República para que o governo tenha interesse em colocar esse fundo de pé. Queremos aí parabenizar por essa iniciativa de garantir, talvez, a acessibilidade para todos no Brasil todo, através da criação desse fundo. E deixar uma mensagem final aí para os participantes dos 750 delegados do Brasil todo que te ouviram aí. O envolvimento de todos, aqui a gente está falando com os delegados, que são as pessoas que representam efetivamente as pessoas com deficiência. E as delegações, os delegados de cada estado, que estão defendendo aqui 95 propostas em 4 eixos, o eixo 3, que é o eixo financeiro, mas tem as políticas de cidadania, tem os outros eixos todos que são parte dessa política, que precisam funcionar de forma integrada, buscarem o apoio da sociedade civil através das associações, municípios menores. Isso é até um pouco mais fácil, que você tem associação comercial, industrial, que funciona bem, Lions, Rotary, você tem as associações da sociedade civil que são muito presentes. E nas grandes cidades, embora tenha isso tudo, o envolvimento das pessoas que decidem as grandes políticas e a mobilização das empresas nas federações das indústrias, nas federações do comércio,
nas grandes associações comerciais, como a gente tem no Rio de Janeiro, a CRJ, a gente tem uma grande possibilidade de mobilização. E uma das coisas que a gente inovou aí nesse projeto de lei, que não está nas outras, é que o governo federal destine 1% dos dividendos, lucros, resultados das empresas públicas e de economia mista para esse fundo. Então, a gente tem uma ideia do que isso representa. Vamos aqui dizer que a Petrobras distribui de dividendos 100 bi por ano. 1% disso é 1 bi por ano. Todo Viver Sem Limites hoje, envolvendo todas as áreas, inclusive saúde, educação para pessoas com deficiência, é 6,5 bi por ano. Quando a gente fala que da doação do imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas tem uma possibilidade de ser 250 bi. Então, com 10% de envolvimento desse valor, já vai melhorar significativamente a vida de muita gente que precisa. Muito obrigado ao Brasil com a possibilidade de virar referência nos direitos da pessoa com deficiência. Última hora, o Jornal da República, notícia levada a sério.